Meu nome é Alexandre Henrique, iremos dar segmento ao curso de Química 2, está errado ali, ó, Química 2, aulas 14 e 16. Então, a gente encerrou mais um assunto, encerramos a introdução à termoquímica e a determinação e conversões de fórmulas no Química 2. A gente encerrou aqueles assuntos inicialmente, depois a gente vai voltar para a estequiometria, e agora a gente vai falar das variáveis de estados e transformações gasosas. Então, a gente vai falar das diferentes variáveis de estados que um gás pode ser condicionado, que é pela pressão, a temperatura e o volume. Essas três variáveis transformam o gás. Você, ao agir com essas três variáveis, você age sobre o gás e ele se transforma ou ele resulta em uma ação diferente em cada variação desse estado. Então, a gente vai denominar os conceitos de pressão, temperatura, volume. O conceito de pressão é o resultado dos choques das moléculas gasosas na parede do recipiente. Então, pressão é igual a força sobre área. A força que ele aplica na área do recipiente. Então, a pressão é força por área. Você aplica uma pressão quando você bota sua mão na área de uma mesa. Você está aplicando uma força em uma determinada área. Isso é igual a pressão. Portanto, quanto maior a força, maior vai ser a pressão. E quanto maior a área, menor será a pressão. Por isso que a pressão de algo pontiagudo é muito maior, porque tem uma área menor com a mesma força do que uma pressão de algo grande. Portanto, a área é maior, a pressão se torna menor. Então, a área e pressão são inversamente proporcionais com uma força constante. A temperatura é uma medida de energia cinética média das partículas gasosas. Então, a gente estudou isso também em calorimetria. Mas vamos falar isso em química. A temperatura é a soma da energia cinética média das partículas que estão em movimento. Então, aquela vibração naquelas partículas resulta em uma temperatura. A gente falou isso em calorimetria e estamos dando o conceito de temperatura. A temperatura é a soma da energia cinética média de todas as partículas em movimento dentro de um recipiente. Então, a gente calcula na química e na física no SI a temperatura em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é 273 mais a temperatura em graus Celsius. Então, se você tem a temperatura em graus Celsius, você só soma o 273 que você acha essa temperatura em Kelvin. O volume a gente calcula em metros cúbicos, principalmente no SI. Então, 1 metro cúbico tem 1000 litros. 1 decímetro cúbico tem 1 litro e 1 centímetro cúbico tem 1 ml. As unidades de convenções é sempre multiplicação por 1000 ou divisão por 1000. Se você sai para metro e vai para decímetro, você divide por 1000. Decímetro para centímetro cúbico, você também divide por 1000. Se você quer sair de ml para litro, você multiplica por 1000. Se você quer sair de litro, portanto, decímetro cúbico para metro cúbico, você também multiplica por 1000. Então, essas são as condições de variáveis, como as constantes que você multiplica, assim como a gente estudou com a constante de Avogadro. Então, as transformações gasosas são mudanças nas variáveis de estado de um gás. Se você varia a pressão, o que acontece com o volume, o que acontece com a temperatura. Então, quando você mexe nas variáveis de estado do gás, você muda o gás. Então, a gente meio que calculou o que acontece se a gente varia a pressão, se a gente varia a temperatura, o que acontece se a gente variar o volume ou deixar eles constantes em um sistema. Então, vamos estudar agora as transformações gasosas. Bom, a gente inicia com uma variação gasosa chamada de isobárica. Bárica é pressão, bárica. Então, iso é igual. Então, é uma reação que ocorre com pressão constante. Então, isso quem denominou primeiro foi a lei de Charles, em que ele deixou a pressão constante, sempre constante, e se ele aumentou o volume, se ele aumentava a temperatura, ele percebia que o volume aumentava. Por quê? Porque a energia cinética aumenta,
Portanto, as moléculas se movimentam mais rápido e geram uma força maior aqui nesse êmbolo, o que faz com que o volume aumente. Então, é uma função direta. Se você aumentar a temperatura, você aumenta o volume. Então, é uma reta, porque é uma função direta. Então, se você aumenta a temperatura de T0 para T1, você aumenta o volume diretamente proporcional de V0 a V1. Então, se você dobrou a temperatura, você dobra o volume. Se você não dobrou a temperatura, mas multiplicou por 0,2, seria 10%, nós aqui 20%, não. Teve uma multiplicação de 600 kelvins para 800 kelvins, teve uma multiplicação também no volume de variação de 1. Então, é a mesma variação, são diretamente proporcionais. Vamos para um exemplo, uma amostra de um gás ideal ocupa um volume de 3 litros a 27 graus Celsius. Se a temperatura aumentar para 100 graus Celsius, qual será o novo volume se a pressão permanecer constante? Então, é uma reação isobárica em que aumenta a temperatura e aumenta a energia cinética média das partículas e ela ocupa um volume maior. Se lembra sempre que tem que passar a unidade de graus Celsius para Kelvin, então você soma por 273, então você sabe que é uma pressão constante, então V1 T1 é igual a V2 T2, que são diretamente proporcionais. Então você vai ter certeza que vai ter um aumento do volume. Aqui então o V1 é igual ao volume inicial, 3 litros dividido pela temperatura inicial, que é 300, é igual ao volume final que a gente quer saber, V2, dividido por 100 mais 273, que dá 373. Então você multiplica o volume, aí você passa a temperatura inicial multiplicando o volume final. Então o volume inicial vezes a temperatura final é dividido pela temperatura inicial. Então o volume é igual ao volume inicial vezes a temperatura final dividido pela temperatura inicial, o que dá um volume de 4 litros. Então, se aumentou de 3 para 4 litros, foi, portanto, um aumento da sua temperatura, aumentou, tá vendo aqui, 100, aumentou 1 litro. Vamos para o segundo exercício, uma amostra de um gás ideal com um volume de 125 centímetros cúbicos a menos 73 graus Celsius. Aqui a temperatura em graus, o gás deve ser aquecido em uma pressão constante para que o volume passe a ser 800 centímetros cúbicos. Então você pode deixar tudo em centímetros que você corta e acha a temperatura em graus Celsius. Você vai achar a temperatura em Kelvin. Então não precisa se preocupar com centímetros cúbicos, só dividir que você vai cortar essa unidade e vai ficar só com a Kelvin. Então o volume inicial dividido pela temperatura inicial é exatamente igual ao volume final dividido pela temperatura final. Então o volume inicial é 125 centímetros cúbicos e a temperatura inicial é 200 Kelvin. E o volume final é 800 centímetros cúbicos. Qual vai ser a temperatura final? Com certeza ela aumentou. Se o volume aumentou, a temperatura aumentou. E a temperatura foi exatamente para 1280 kelvins. Ele quer essa temperatura em graus Celsius, você subtrai de 272, o que dá 107 graus Celsius, ok? Então, é assim que a gente consegue fazer as variações, as transformações gasosas com a pressão constante. Você deixa que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, portanto, se a temperatura aumenta, o volume também aumenta pela dilatação dos sólidos e como também uma maior energia cinética das partículas, o que aumenta o seu volume. Vamos para a transformação gasosa, onde o volume é constante e é denominado como isocórica ou isovolumétrica. Bom, se o volume é constante, ele sempre vai estar rígido, vai ser um frasco rígido que não dilata e nem contrai. E a gente percebeu cientificamente com as transformações e empiricamente que se você aumenta a temperatura, você também aumenta a pressão. Por quê? Porque a pressão, como eu falei, é força dividido por área. Se você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética média das partículas, o que faz com que a força é igual a massa vezes a aceleração. Se você aumenta a aceleração, você aumenta a força. Então, aquelas mesmas partículas vão bater na mesma área, porque a área é constante, com uma força maior, o que aumenta a sua pressão. Então, aumentar a temperatura aumenta a velocidade cinética, a velocidade média, portanto, a energia cinética média
da substância, o que gera uma maior força, o que aumenta a sua pressão. Então, o aumento de temperatura gera um aumento de pressão e é uma função diretamente proporcional, por isso que é uma reta. Então, uma temperatura inicial com um volume, uma pressão inicial, se você aumentar a temperatura para uma temperatura final, você vai ter uma nova pressão final. Então, aqui tem um ATM, a do 300 kelvins. Ele mudou para 2 ATMs e duplicou para 600 kelvin a temperatura. Então, é uma razão direta. Vamos para o exemplo. Uma amostra de gás ideal a 27 graus apresenta pressão de 3 atm. Se a temperatura for aumentada para 47 graus, qual será a nova pressão dessa amostra, sem variar o volume? Então, é uma transformação gasosa com o volume constante e ele deu a temperatura em graus Celsius. Você tem que somar para ter a temperatura em Kelvin, então você soma os dois valores com 273, fica com a temperatura inicial de 300 Kelvin e a temperatura final de 320 Kelvin. Aí você coloca a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é exatamente igual à pressão final dividido pela temperatura final. O que dá que a pressão final é a pressão inicial vezes a temperatura final dividido pela temperatura inicial, o que dá uma pressão de 3,2 atm. Então, você aumentou em 20 graus ou 20 kelvins e você teve uma variação de pressão de exatamente 0,2 atm. E você aumentou a energia cinética das partículas, a energia cinética teve, portanto, mais força na mesma área, portanto, aumentou a pressão naquele sistema. Vamos para o segundo exercício. Um frasco fechado e rígido contém uma amostra de um gás ideal a 117 graus Celsius. O manômetro, portanto, aquele equipamento que apresenta a pressão acoplado a esse frasco, anota uma pressão de 800 milímetro de mercúrio. A que temperatura o frasco foi resfriado, sabendo que o manômetro passou a marcar 560. Então, a pressão diminuiu, a gente já sabe obrigatoriamente que a temperatura diminuiu. Então, a gente primeiro acha a temperatura em Kelvin, 117 mais 273 é exatamente igual a 390 kelvins. E depois a gente não precisa botar para pressão ATM, porque milímetro de mercúrio a gente vai dividir e vai achar a temperatura. Então, a temperatura final será igual a pressão final vezes a temperatura inicial dividido pela pressão inicial, como está exatamente aqui. Então, a temperatura final será a pressão final vezes a temperatura inicial dividido pela pressão inicial, o que dá uma temperatura final de 273 kelvins. Era de 390 kelvins e foi para 273 kelvins, o que é igual a 0 graus Celsius. Então, a temperatura desse frasco foi para 0 graus Celsius, o que teve uma pressão marcada pelo manômetro de 560 milímetros por mercúrio, ok? Vamos para a gente então entendeu que a transformação gasosa isométrica ou isocórica tem um volume constante e a função pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura, se você diminui na pressão, você diminui a temperatura necessariamente. Vamos agora para a terceira, a única que a gente não falou, que é quando a gente deixa a temperatura constante. Como que é a função da pressão e volume? Bom, se você deixar a temperatura constante, você percebe que se você tiver um volume com 8 litros e uma pressão de 1 atm, se você diminuir a área em que essas partículas estão colidindo com a parede, lógico, você vai diminuir a área, portanto vai ter mais colisões e portanto vai aumentar a pressão. Então é uma função inversamente proporcional. Se você diminui o volume, aumenta a pressão. Então você pode ver que começa assim, é como se fosse uma isotérmica, né? Quando a gente estiver estudando os gases e suas transformações, a isotérmica sempre será assim. Então esses gases têm a mesma temperatura com a função pressão, volume, ok?
Então é inversamente proporcional. Se você tem uma pressão inicial X e um volume inicial X, se você dividir o volume pela metade, você aumenta a pressão para o dobro. Então, se você deixar uma metade, você aumenta o outro o dobro. Vamos, por exemplo, uma amostra de um gás ideal mantido a temperatura constante de uma pressão de 760 milímetros de mercúrio e um volume de 50 ml. O gás é expandido pelo aumento do volume do recipiente a um volume final de 135 ml. Qual será a sua pressão final? Então, se houve um aumento de volume, você já sabe automaticamente que haverá a diminuição da pressão. Então, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Então, você quer a pressão final, ou a pressão final vai ser pressão inicial vezes o volume inicial dividido pelo volume final, que é igual a 760 vezes 54 dividido por 135, que dá a pressão final igual a 304 miligramas por mercúrio. Então, você já sabe exatamente se o volume se a temperatura é constante, como ele falou, a temperatura é constante, você já sabe dessa regra. É uma função inversamente proporcional, onde se você aumentar o volume, você diminui a pressão. Se você diminui a pressão, você aumenta o volume. Se você aumenta a pressão, você diminui o volume. Então, é inversos. A gente percebeu que houve uma expansão do volume, portanto, houve um decaimento da pressão, porque a pressão era de 1 atm e agora 1 atm, portanto, 760 milímetros por mercúrio, e agora é 304 milímetros por mercúrio. Vamos para a questão 2. Certa quantidade de um gás ideal ocupa um volume de 2,5 metros cúbicos sob a pressão de 50 kPa a 25 graus Celsius. Se a pressão do gás é aumentada para 125 kPa com redução do seu volume, qual será o novo volume ocupado pelo gás se a temperatura mantida constante? Bom, ele tem que deixar muito claro que é isotérmica. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. O que dá que o volume final é a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela pressão final, o que dá 50 vezes 2,5 metros cúbicos dividido por 125. Então, teve uma variação do volume, o volume aumentou, não, a pressão aumentou, isso quer dizer que o volume diminuiu. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Só de ler o enunciado a gente já interpreta isso. Então, o volume inicial é igual a 1 metro cúbico. Era de 2,5 metros, virou 1 metro cúbico. Era uma pressão menor, virou uma pressão maior com um volume menor, ok? Então, agora a gente vai estudar. A gente estudou os três separadamente, deixando um constante sempre para ter essa proporcionalidade. E agora a gente vai entrar com os três juntos. A equação geral dos gases, cálculos combinados. O estudo das relações entre variáveis estados dos gases pelos referidos cientistas permitiu deduzir uma equação mais completa e muito útil para calcular o efeito em qualquer uma das três variáveis de estado em função da mudança das outras duas, desde que a massa da amostra não sofra alterações. Então, se você deixar o número de mol sempre constante, você pode calcular as três variações no início e no fim, sabendo que a massa é sempre constante. Então, se P1, V1, T1 passou por um determinado tempo e ficou Px, Vx, Tx, a gente pode calcular que P1, portanto, que P1, a equação geral dos gases é P1 vezes V1 vezes T1, dividido, P1 vezes volume dividido pela temperatura é exatamente igual ao P final vezes volume final dividido pela temperatura final. Assim mesmo que todos pressão e volume e temperatura variam, a razão PV sempre T permanecerá constante. Então, a equação geral do gás é pressão vezes volume dividido pelo tempo inicial é igual ao pressão final, volume final, dividido pelo tempo final. Então, agora, a gente estava falando das transformações gasosas com uma constante. Agora, a gente, sabendo que a massa é constante, portanto, o número de mol é constante, a gente consegue botar a equação geral dos gases com as três variáveis juntas. Então, olha o exemplo. Determinada massa de um gás submetido a 47 graus ocupa um volume de 5 litros e está submetido a pressão de 2,5 atm. Então, ele deu as três unidades. Qual será o novo volume, portanto, o volume final, que essa massa de gás ocupará se a pressão for aumentada para 3 atm e a temperatura diminuída para 27 graus? Então, ele está variando os 3. Ele está perguntando 1. Ele está variando 2. Não, ele está deixando as 5, são 6 unidades que tem que dar. Ele está dando 5 e está pedindo somente uma. Então, ele deu a pressão inicial 2,5 atm,
o volume inicial é 5 litros e a temperatura inicial é 320 kelvins. Ele deu a pressão final, que é 3 atm, ele quer o volume final e ele deu a temperatura final, que é 300 km. Então, houve uma diminuição da temperatura e um aumento da pressão. Qual vai ser o volume final? O volume final é exatamente igual a 3,9 litros. Teve uma diminuição do volume, portanto. Então, ele está variando as 3 unidades e você calcula pela equação geral dos gases, que é PVT, PVT, Povotó. Para você ficar mais fácil para você. PVT, Povotó. Ok? Então, vamos fazer mais um exercício. Uma amostra de gás ideal ocupa um volume de 60 ml a 800 kPa e 17 graus Celsius. Qual será a nova temperatura em graus Celsius após manter ser expandido para 160 ml a 600 kPa? Então, ele está variando as 3 unidades. Você pega a equação geral dos gases, que é P1V1 dividido por T1, é igual a P2V2 dividido por T2. Então, o estado 1 é 800 kPa de pressão, um volume 60 ml e uma temperatura inicial de 290 kelvins. E o estado 2 é uma pressão final de 600 kPa, um volume final de 160 ml e ele está pedindo a temperatura final. A temperatura final vai ser, portanto, a multiplicação da pressão final vezes o volume final vezes a temperatura inicial, dividido pela pressão inicial vezes o volume inicial, de acordo com a equação geral dos gases, o que dá uma temperatura final de 580 kelvins. Ele pediu em graus, você tira 273 e acha a temperatura em graus Celsius de 307 graus Celsius. Vamos para a questão 9. Certa massa de gás ocupa 5 litros a menos 23 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio. Qual será a nova pressão dessa massa de gás se o volume passar para 3 litros e a temperatura para 57 graus? Então, ele tem um estado inicial e um estado final e pede somente uma unidade, que é a pressão final. Então, você faz todos os cálculos. A pressão inicial é 700 milímetros de mercúrio, a volume inicial é 5 litros, aí a temperatura inicial é 250 kelvins. E o estado 2, ele quer saber a pressão, o volume final é 3 litros e a temperatura final é de 330 kelvins. Então, ele te dá 5 unidades e pede a sexta. Então, a pressão final é exatamente igual a 1.672 milímetros de mercúrio, ok? Então, deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!